Acabou a paciência do torcedor do São Paulo, hein? É uma ótima quinta-feira, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Quinta-feira ruim para os torcedores do Tricolor por conta do resultado ontem, gente. Ninguém imaginava que o São Paulo, contra um time relativamente pequeno na Argentina, não fosse apresentar um bom futebol. Saiu derrotado, confira a história do jogo. Que a Libertadores balança com os brasileiros na Argentina, nenhuma novidade. A Libertadores é um grande barato, é o grande torneio de futebol da América do Sul, grande sonho de consumo. Mas não parecia quando o São Paulo terminou o primeiro tempo. Não foi lá uma grande apresentação, mas o time teve postura. Ele puxa mais pra trás, lá vem cruzamento! Segurou a pressão inicial, não sofreu e até chegou perto uma. Vem cruzamento, toque de cabeça, a chance do gol! Duas. E o toque pro meio, Hudson bateu de primeira, chegou pro Nenê! 3 vezes. A chance, perna esquerda! O Tajeres deu um chute ou outro no gol, mas nada que sujasse a roupa do Thiago Volpi. Só que no segundo tempo as coisas mudaram. O time perdeu bolas na saída de jogo, fraquejou nas divididas e a disputa pela posse que caiu nos pés de Ramírez foi parar no ângulo do goleiro. A bomba! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O golaço mexeu com o ânimo dos brasileiros. Os jogadores gesticulavam muito. Jardine pensava em soluções, mas o empate ficou na trave. Na chance! Passou na frente do gol! Diego Souza entrou no time, Nenê foi embora, mas as coisas não mudaram. E nem Hernanes, nitidamente fora de ritmo, conseguiu ajudar. Com 1-0, os torcedores do Tajeres já faziam festa no estádio. Mas graças a um problema recorrente nas últimas participações do São Paulo na Libertadores, as coisas ficaram muito piores. Hudson, que vinha bem no jogo, levou o segundo amarelo e foi pro vestiário. Foi a 9ª expulsão do São Paulo nos últimos 9 jogos sul-americanos. Dessa vez o time perdeu poder de marcação no meio. E nem com William Farias em campo, eles conseguiram evitar a tabela e mais um gol de fora d'área. Chegou, bateu! Gol! Uma festa imensa dos cordobeses. Um fim de noite com ares trágicos para o São Paulo. Nada acabou. Tenho plena confiança de que quarta-feira que vem, em casa, vamos fazer um grande jogo e temos totais chances de reverter o resultado. O que faz o torcedor, Hernandes, acreditar que é possível fazer 3 gols no Morumbi? Não é fazer 3 gols, é fazer um gol depois do outro. No meu modo de ver, nossa equipe é superior a deles, então vamos impor isso jogando em casa. A gente sabe que o resultado foi bastante adverso, era muito distante daquilo que a gente planejava aqui, mas o São Paulo vai mostrar a sua força no jogo de volta. A torcida pode ter certeza que a gente vai lutar muito e vai se entregar de corpo e alma para reverter esse resultado. Aliás, Raí, diretor de futebol do clube, garantiu que Jardine continua no cargo. Não, continuo acreditando no estilo dele, no trabalho, nos resultados. Obviamente está bem abaixo do que a gente esperava até agora, mas acredito bastante no trabalho dele, no trabalho do dia a dia, no poder dele também de mobilizar os jogadores. Foi isso que eu conversei agora há pouco com a comissão técnica e acreditando que isso vai ter resultado. Então tá para dizer que você está bancando o André Jardine, independentemente do que aconteça. Obviamente, confiança e convicção. Um ano que começou cheio de expectativas e grandes contratações, por enquanto o São Paulo não parece muito diferente dos últimos anos. Caio Ribeiro, nós temos aqui um comparativo da atuação de André Jardine no ano passado e nesse ano. Em 2018, 5 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 46,6% de aproveitamento, levando em conta o Campeonato Brasileiro e times mais complicados. Esse ano, 9 jogos, 4 vitórias e 1 empate, 4 derrotas, 48%, porém, num Campeonato Paulista, que não tem o nível do Campeonato Brasileiro. O que você acha da manutenção dele no cargo? Eu gosto muito do Jardine, pelo que eu acompanhei do Jardine na base, pelas conversas que eu tive com ele, quanto a conceitos de futebol.
Mas aquele Jardine da base que veio para trazer uma identidade de jogo para o São Paulo, de tornar o time mais ofensivo, mais leve, mais intenso, no time de cima ainda não aconteceu. São Paulo continua sendo um time engessado, São Paulo continua sendo um time previsível e na hora que ele tem a oportunidade de mudar o estilo do jogo com a bola rolando, ele ainda não conseguiu. Dirigir a base é uma coisa, dirigir o profissional é completamente diferente. Mas eu acho que o Jardine tem que morrer com as suas ideias, com as suas convicções. Se ele não soltar mais esse time, principalmente no jogo de volta, talvez daqui a 2, 3 semanas ele não esteja mais no cargo. Tá certo, vamos dar uma olhada nos gols de ontem. Na verdade foram 2 golaços, né? O primeiro, o jogador, o Ramírez, acerta esse chute de esquerda maravilhoso. Olha só, cara. Golaço. Batida seca, né? Golaço. E o segundo também foi um golaço, fruto de uma tabela em que eles conseguiram envolver os jogadores do São Paulo. Agora o Jusilei parece que não entrou em campo ontem, rapaz. O Jusilei me dá a impressão de estar um pouco pesado ainda, né? E eu acho que Jusilei, Hudson, Bruno Pérez, Nenê são jogadores que todos eles individualmente são bons jogadores, mas juntos não tem funcionado. Aí quando você tem uma dupla de zaga como Arboleda e Bruno Alves, você torna o time sem saída de bola. Fica um time muito previsível, fica um time meio arrastado. Tem que colocar velocidade, tem que colocar intensidade. É isso que está faltando no São Paulo. Rapidamente, para acabar a discussão, 9 expulsões, 9 vermelhos em 9 jogos sul-americanos. É muita coisa, Caio. Mas algumas delas, como no caso do Hudson, ontem foram circunstanciais. Não é que o São Paulo perdeu a cabeça, não é nada disso. É muito mais em função da situação do jogo. Tá certo. Ó, ruim pro São Paulo, excelente pro Santos.